Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Priscila Lima, leção de Geografia e Atualidades. E nesse vídeo, de maneira bem pontual, direta, como você precisa, nós vamos resolver a prova do Ministério Público de São Paulo que foi aplicada em 2026. Então, se você está estudando para essa prova em específico, se você está estudando para a prova da Banca VUNESP, que tem Geografia do Brasil, com certeza esse vídeo será muito útil. Então já deixa o like, porque isso pode te ajudar e também fortalece o nosso trabalho aqui. Mas bora lá para o que interessa? Bora resolver essas questões? Então, olha só, nós temos aqui uma questão que vai falar sobre fronteiras, tá? E aqui eu tenho as fronteiras que são marítimas, e aí a gente tem uma regulamentação, não é o foco dessa questão, mas para os seus próximos, né, estudos aí, que é dada pela ONU, uma resolução de 1900, Direito do Mar, né, de 1994, que vai falar sobre a zona de exploração, que pode ser feita, o mar territorial e tudo mais. Só que essa questão vai tanger sobre as fronteiras terrestres. E aí as fronteiras terrestres brasileiras são controladas pela nossa Constituição Federal, tá? E aí na Constituição, o detalhe mais importante que nós temos aqui é sobre esses primeiros 150 quilômetros. Então, do ponto de fronteira para dentro. Esses primeiros 150 quilômetros são chamados de faixas de fronteira. E na faixa de fronteira nós temos uma legislação especial, tá? Então, belezinha? Tranquilo? Agora vem cá, ó. Sobre as faixas de fronteiras terrestres internacionais do Brasil, é correto afirmar. Vê só, devido à extensão territorial do Brasil, o país tem fronteira com oito países, né? No caso, tá erradinho aqui, você poderia forçar um pouquinho a vista na hora da prova, e são 10 países, tá? Nós temos fronteira ali com a Argentina, ó, Uruguai, Argentina, Colômbia, diversos países, até mesmo com a França, porque temos ali a Guiana Francesa. Depois, o país tem fronteira com todos os países da América do Sul. Errado também. Cuidado com esse todos. Apesar da nossa extensão territorial ser muito grande, conferir que nós tenhamos fronteira com a maior parte, nós temos duas exceções, vou colocar um exinho aqui, ó, duas exceções importantes. Chile e o Equador, tá? Letra C, na faixa de fronteira com a Argentina, é a maior em extensão. Aí nós temos um outro erro. Aqui poderia chamar muita atenção porque é uma faixa de fronteira, é uma área de forte interação, né? Então a gente tem uma relação gigante, a gente consegue pensar as cidades gêmeas, uma interação significativa, mas não é a maior faixa de fronteira. Quando a gente pensa, a maior, na verdade, ela acontece com a Bolívia. Perfeito? Letra D, a região norte representa quase 2/3 de toda a faixa de fronteira. Letra D, correta. E, ai, professora, mas mas você decorebinha, mas você conseguiria eliminar, como eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E letra E, a região sudeste do país apresenta a menor extensão de fronteira. O sudeste nem tem fronteira, já que a gente está falando de fronteira terrestre, tá? Ó, não chega a fazer fronteira terrestre, tá? Por isso, o nosso gabarito aqui é a letra D. Outra questão que apareceu aí, questão interessante. Observe a imagem a seguir. E aqui, alunos que entraram em contato comigo tiveram uma dificuldade em identificar se era Caatinga ou Cerrado, tá? E aí eu vou mostrar para você como é que você faz isso na hora da prova. Então, olha só, nós temos aqui duas imagens e tá mostrando pra gente essa mata que está meio acinzentada, né? Já vou te falar que é a Caatinga e esse termo, esse nome Caatinga, inclusive, faz referência à Mata Branca, tá? Mata Branca, que é como os indígenas, né, em Tupi, chamar o que seria hoje a tradução de Caatinga. E aqui é a mesma paisagem, só que no momento de chuva, e essa mata ela fica mais verdinha, tá? Então aqui eu já conseguiria puxar, identificar esses caminhos, né? Mas olha, ainda tem um texto, ó. A figura à esquerda mostra a situação de um rio no período de seco da região. E a figura direita mostra a situação no mesmo local no período chuvoso. Foi isso que eu acabei de falar para você. A vegetação que se apresenta na imagem é capaz de suportar longos períodos secos, ó, longos períodos secos, revivendo nas primeiras chuvas. Uma das características que identifica o domínio morfoclimático e fitogeográfico. Qual é essa característica? Essa característica de reviver. Ó, deixo e revivo. Isso daqui é da Caatinga, tá? Termos que geralmente não veio nessa questão, mas que pode te ajudar.
Quando falar do solo, o solo na Caatinga, por ter menos chuva, é um solo que é mais raso, um solo mais pedregoso. No caso do cerrado, para ser cerrado aqui, nós precisaríamos ver, para além desses arbustos, áreas de campos, áreas que vão apresentar para a gente troncos retorcidos ali, mas arbustos um pouquinho mais grosseiros, né? Que esse aqui, com caules mais grossos, troncos retorcidos. Tá? E a principal característica é falar dessa paisagem que muda completamente, porque eu tenho um longo período de seca. Tá? Por que esse longo período de seca que vai ser caracterizado no clima semiárido? É porque eu tenho a chuva concentrada em 2, 3 meses apenas. Tá? Por isso que a prova chama de longo período. Mares de morro, com certeza, não é. O que seriam os mares de morro, professora? É o relevo mamelunar, são as porções próximas ao Atlântico, onde eu tenho a Mata Atlântica. O domínio amazônico, com certeza não é, porque é o domínio mais úmido que nós temos no nosso país, então não tem essa paisagem aqui de xeromórfica, tá? O cerrado, como eu disse a vocês, no caso do cerrado, nós não precisamos reviver, nós temos uma adaptação. No caso do cerrado, eles perdem as folhas, mas não há necessidade de reviver essa vegetação, tá? E a mudança significativa, você observa aqui, ó, a gente está falando, tá vendo que não tem rio aqui? E aqui tem? Porque isso é uma outra característica que é mais encontrada na Caatinga. Esse aqui é um rio temporário ou intermitente. O bioma Caatinga, o domínio morfoclimático Caatinga, é o único onde nós temos rios de grandes dimensões que também secam. De grandes dimensões que também secam, tá? E por fim, as pradarias. No caso, as pradarias estão no clima subtropical, uma vegetação campestre. Beleza? Então aqui a alternativa é a letra A. Bom, realizado em 2022 pelo IBGE, o Censo Demográfico trouxe importantes informações sobre as dinâmicas e as características da população brasileira. Por exemplo, letra A taxa de fecundidade teve uma redução significativa de 6 para 5 filhos. Meu amor, a taxa de fecundidade brasileira já está abaixo da reposição populacional. E aí você vai me perguntar, o que é reposição populacional? A ONU definiu uma taxa de fecundidade de 2,1 como reposição populacional. Ou seja, morreria os genitores, né, pai e mãe morreriam, e eu teria 2 crianças para ocupar esse espaço que eles têm no mundo. O espaço em termos quantitativos. E esse 0,1 restante é considerando que existe também mortalidade infantil. Então a ONU coloca isso como taxa de reposição. E o Brasil já está abaixo dessa taxa de reposição. A nossa taxa de fecundidade é abaixo de 1,7. Então está diminuindo, mas já está muito abaixo dessa realidade aqui. Letra B. O aumento da mortalidade infantil e a redução da expectativa de vidas podem ser notadas. Na verdade, nós temos o oposto. A mortalidade infantil no Brasil está em queda, há uma desigualdade significativa entre as regiões, mas está em queda, e a expectativa de vida está aumentando. Assim também, como a mortalidade infantil, ela cresce de maneira desigual nas regiões, porque reflete a qualidade de vida dessas regiões. E nós temos uma desigualdade significativa no Brasil. Letra C. A população das cidades médias está crescendo mais do que das metrópoles. Correto. Esse daqui é o fenômeno que nós chamamos de desmetropolização. Quer dizer que não cresce mais cidade grande? Não é isso. Quer dizer que ninguém migra para a cidade grande? Não é isso. Nós tivemos o processo de urbanização brasileira baseado na metropolização, ou seja, buscando as grandes cidades. Mas à medida que nós tivemos também o avanço das telecomunicações, o avanço dos transportes, houve uma desconcentração das atividades industriais e com elas outras atividades econômicas. Com isso, ficou mais barato produzir em cidades médias. Com o deslocamento dessas atividades econômicas impulsionando a cidade média, são elas que também estão crescendo. Lembre-se, a circulação da população do Brasil está relacionada à dinâmica econômica. Onde eu tenho uma atividade econômica mais pulsante, ali eu tenho um centro atrativo. Tá? Então as cidades médias vêm crescendo mais no nosso Brasilzão. Letra D, o crescimento vegetativo continua alto, refletindo a alta taxa de natalidade. Isso aqui está relacionando a nossa transição demográfica, tá? E pensando na nossa transição demográfica, nós já passamos dessa fase de uma taxa de natalidade que é mais elevada. A taxa de natalidade no Brasil está reduzindo. Isso acontece, entre outras coisas, porque nós somos hoje um país mais urbano, nós temos um maior volume de trabalho feminino extradomiciliar. Com isso, retarda para ter filhos, as pessoas estão tendo filhos mais velhas e também diminui o volume, a quantidade dessas crianças. Então, nós temos uma redução dessa taxa de natalidade. Tá? Com isso, nosso crescimento vegetativo está um pouco já está um pouco mais estabilizado. É um crescimento vegetativo baixo e estabilizado. Tá? Nas nossas aulas gerais, eu comento com vocês que é como se fosse um cofre.
né? Se eu coloco mais moeda, o cofre enche, se eu tiro mais moeda, o cofre esvazia. No caso, nós estamos colocando poucas moedas, a taxa de natalidade está menor, e estamos retirando poucas moedas também, porque a taxa de mortalidade reduziu. Então, nós temos aí um certo equilíbrio do crescimento vegetativo mais baixo. Letra E, parcela da população com menos de 30 anos corresponde a 60% do total. Errado, essa população que é de jovens, né, de crianças, ela vem reduzindo no Brasil porque nós temos uma redução da taxa de natalidade. A base está estreitando da nossa pirâmide etária. Hoje, a maior parte da população brasileira é composta por adultos. Inclusive, a idade média que o censo de 2022 apresentou para a gente é de 35 anos, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Isso aqui é uma questão um pouco clássica da VUNESP. A VUNESP gosta desse tipo de questão. Se você acompanhou as nossas aulas lá no Estratégia Concursos, você deve ter visto que eu fiz vários simulados disso aqui para vocês e fiz também, trouxe isso para vocês na revisão de véspera, que é conseguir analisar o mapa e perceber qual atividade agrícola está acontecendo ali. Se você pegar, né, soja, os maiores produtores, a gente vai ter grande produção no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e eles não estão em destaque aqui. Então eu posso eliminar soja. Arroz, o meu grande destaque, Rio Grande do Sul, e ele não está sendo destacado aqui. Laranja, o maior produtor é São Paulo, tem uma produção significativa também em Sergipe. É aqui ó, que nós temos a maior produção de laranja, no cinturão citrícola paulista, e Sergipe também tem um destaque. Então podemos descartar. Aqui, cana-de-açúcar, também não é. Por que não é, professor? Porque a cana-de-açúcar tem uma forte concentração aqui na zona da Mata Nordestina e também em São Paulo que é o maior produtor. Então restou pra gente, letra D, o café, com os maiores produtores, sendo Minas Gerais e Espírito Santo, tá? E um crescimento significativo já aqui também em Rondônia, beleza? Então, letra D, nosso gabarito. E aí, para fechar essa prova, criada em 1994, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, então esses aqui são os membros fundadores, tá? O Mercosul é um bloco que tem, entre outros, objetivos. Aqui ele está falando não que ele é necessariamente. Isso aqui pode ter pegado muitas pessoas desprevenidas, tá? Não é o que o Mercosul ele é. É quando eu criei esse Mercosul, tá? E aqui, ó, 1994 ele me quebra um pouquinho, né? Ele me quebra um pouquinho. Por quê, professora? Porque o Mercosul foi criado, né, oficialmente em 1991. A criação oficial se dá através do acordo. Quando surge o Mercosul? Tratado de Assunção. Aqui eu vou passar um pano para a VUNESP, por quê? Porque a VUNESP vai considerar 94 que Priscila, teoricamente incorreto. Tá? Passando pano por quê? Porque em 1994 vai ser assinado o Protocolo de Ouro Preto. E no Protocolo de Ouro Preto que o Mercosul ele ganha características institucionais. É ali que eu vou ter a TEC sendo criada e diversos órgãos, comissões dentro do Mercosul que vão fazer com que as decisões do bloco valham para todos os países, todos os seus membros plenos. Tá? Acredito que foi essa visão que a banca quis trazer aqui. Beleza? E aí, trazendo essa visão, buscando fazer uma interpretação para te entender, hein, VUNESP? O que é isso? Vamos lá para as alternativas. Letra A. A criação de uma moeda comum. Não, tá? Porque quando a gente fala de uma moeda comum, a gente já está falando de uma união monetária. E o objetivo oficial do Mercosul não é ser uma união monetária. Tanto que o nome é Mercado Comum. Olha aí, o objetivo final é ser um mercado comum. Letra B. Livre circulação de bens e serviços entre os países participantes, por meio da eliminação de barreiras comerciais. Esse aqui é o objetivo final. Porque essa aqui é uma característica de um mercado comum, que é o objetivo final desse bloco. O bloco chegou nesse objetivo? Não. Hoje nós somos, né, o Mercosul é uma união aduaneira, e é uma união aduaneira imperfeita, porque existe uma tarifa externa comum, ou seja, eu importo, teoricamente, deveria ser com os mesmos impostos. Se o Brasil importar, se a Argentina importar, se o Uruguai importar, deveria ter a mesma carga tributária, que está importando da China, por exemplo, que é um agente externo ao grupo. Mas na prática existem muitas exceções. Tem diversos produtos que cada país escolhe a sua taxa alfandegária, tá? Por isso, ela é uma união aduaneira imperfeita. Perfeito? Letra C. Colaboração política entre os países participantes por meio da formação de um governo multinacional. Não, o objetivo não é criar um país só, não é criar um governo multinacional, tá? Isso é o estágio mais avançado que um bloco econômico pode chegar e não é o objetivo pensado para o Mercosul.
Letra E, valorização dos recursos naturais dos países participantes com a criação de áreas protegidas multinacionais. Também não é uma realidade dentro do Mercosul, tá? A realidade do Mercosul é criar um bloco econômico, ou seja, facilitar as transações. E esse bloco econômico teria um grau de interação que nós chamamos de mercado comum, que é justamente o que a letra B traz. Letra E, formação de uma força militar multinacional destinada a garantir segurança dos países participantes. Não, não é uma organização militar. O foco do Mercosul é ser um bloco econômico com o objetivo final de mercado comum. Beleza? Bom, espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido essas questões. Qualquer dúvida que você tenha é só deixar aqui nos comentários. Se puder se inscrever no canal, pretendo fazer mais vídeos, aí vocês podem deixar aqui nos comentários também algumas sugestões, tá bom? Um beijão, até a próxima, pessoal!